Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, O Túmulo do Batman. Originalmente, O Túmulo do Batman saiu como uma minissérie em 2 edições nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essas 2 edições estão sendo compiladas em 2 encadernados. Esse é o primeiro deles, o segundo ainda não saiu. E nesse encadernado nós temos os números 1 a 6 da minissérie. Os responsáveis pelo Túmulo do Batman são o Brian Rich nos desenhos e o Warren Ellis no roteiro. Vou mostrar um pouco dos desenhos do Rich para vocês verem. O seguinte, né? Essa é uma dupla que fez história com Authority, né? Os dois são nomes aí bastante falados da indústria dos quadrinhos. Mas do que trata o Túmulo do Batman, né? O Túmulo do Batman, a primeira coisa que eu acho que vale mencionar é que é uma história autocontida, sem vínculos com a cronologia. Ou seja, se a pessoa pegar esses 2 encadernados, vai ter a história inteira, né? Não precisa ler nada antes. O pessoal sempre pergunta isso aqui no canal, né? O que eu preciso ler antes para entender? Nada, né? Basta pegar o Túmulo do Batman 1 e o Túmulo do Batman 2. E é uma história na qual nós temos o Batman como detetive. Nós sabemos que o Batman é tido como o maior detetive do mundo no universo DC. Acontece, né, que nem sempre suas histórias exploram essa faceta do personagem. E aqui esse é o foco, né? Esse é o foco, assim. O que nós temos é o Batman investigando aí 2 crimes, e esses 2 crimes eles vão se interligar numa trama maior, né? Numa espécie de conspiração que levou a essas 2 situações que são mostradas aqui e que não se sabe por quê, mas que se sabe que, até o momento está ligado ao judiciário de Gotham, né? Bom, é uma história com muita ação. Tem várias sequências do Batman lutando. Inclusive há uma sequência, vou mostrar algumas páginas para vocês, que são 12 páginas de luta. Exatamente isso que vocês ouviram, né? É o Batman brigando com alguns vilões durante 12 páginas. É essa sequência aqui. Não vou mostrar a sequência inteira, mas é a pancadaria correndo solta em 12 páginas. Assim. É um quadrinho bastante dinâmico, bastante cinético. E assim, vários elementos icônicos do Batman estão presentes. Assim, a Batcaverna, o Alfred, a relação com o Comissário Gordon, tá tudo aqui. Só que ainda assim, o Warren Ellis ele propõe uma releitura do Batman, aqui, ou de alguns elementos sobre o Batman, do Batman. Isso não significa que ele faz uma reconstrução do personagem, não. A gente vai encontrar aqui o personagem que nós conhecemos, né? Filho do Thomas da Martha Wayne, que perdeu os pais quando criança, resolveu lutar contra o crime, né? Está tudo aqui. Mas alguns elementos são relidos. Por exemplo, a relação do Batman, do Bruce Wayne, melhor, com o Alfred. Assim. Isso é... O Warren Ellis apresenta uma relação de um jeito um pouco diferente que nós estamos vendo. Nós vemos um Alfred, por exemplo, muito mais irônico, na verdade mais ácido, né? Que constantemente questiona e critica de maneira bem assim... eu vou dizer incisiva, mas provocativa, acho que seria melhor, né? O Bruce, né? Isso acontece a trama inteira, né? O Alfred parece ser aquele que mostra um pouco o absurdo do que o Bruce está fazendo, embora esteja ali auxiliando, embora esteja na luta contra o crime que o Bruce trava, né? E sempre em tom de humor, assim. E eu fico pensando, né? É um quadrinho que o Alfred tem um peso muito importante e o Alfred, na cronologia oficial, né? Na cronologia principal, tá morto, né? Então dá até aquela saudade do personagem, embora nessa releitura mais ácida aqui. Por exemplo, há uma cena que o Batman chega em casa, não vou conseguir achar isso aqui agora, e acho que consegui, pensei que... Olha lá, que eu tô vendo a cena da ressaca, essa é a cena da ressaca. Mas há uma cena anterior na qual o Batman chega em casa e o Alfred tá, enchendo a cara, né? Ele tá bebendo muito, né? Ele tá bebendo bastante, tá com o pé em cima da mesa. Isso é uma coisa que a gente não costuma ver na série principal. E eu acho que soou interessante porque mostrou um Alfred que tem vida. É um Alfred que, tem vida e sofre consequências da relação ali com o Bruce, mas é alguém que não vive apenas em função do Bruce, né? Ele não é um apêndice, ele é uma pessoa que
tá ali junto com Bruce, com o Batman, nessa coisa que várias vezes ele julga absurda, né? Achei interessante. Uma outra coisa legal da trama é que o Warren Ellis ele busca revelar o método de investigação do Batman. É isso, como é que o Batman investiga os crimes, né? E vai dizer que o Batman tem um método próprio, né? Aqui eu vou dar um spoiler, né? Não é um spoiler da trama, mas eu quero comentar esse método, né, que é colocado aqui. E eu acho que para comentar esse método, vou revelar qual é o método, né? Vamos lá, né? O que acontece? O Warren Ellis ele apresenta um Batman que não consegue pensar como os assassinos, que não consegue pensar como os criminosos. Então, como ele investiga os crimes, né? Se ele não consegue seguir a lógica do criminoso, ele segue a lógica da vítima. Ele se coloca no lugar da vítima e, a partir do olhar da vítima, ele busca solucionar o crime. E algumas sequências dele fazendo isso nesse encadernado. E se a gente for pensar, é coerente com o personagem, né? Com o personagem que se vê como essa eterna vítima, né? Como um garoto que teve os pais tomados pelo assassino e que está sempre preso a esse momento, assim, né? E essas sacadas, né, da relação com Alfred, essa sacada do método de investigação do Batman, tá tudo assim dentro de uma trama de super-heróis que não tem a pretensão de escamotear isso. É um quadrinho de super-heróis que se assume assim, né? Há exageros, assim, né? Alguns exageros, assim. O Batman enfrentando uma multidão de pessoas. E há que se ligar à suspensão de descrença, né? Mas é muito divertido, assim. É bem divertido. Diverte bastante. Fisga, deixa curioso. Mas é claro que nem tudo são flores. Antes de eu seguir falando o que eu acho que não são flores, né? Deixa eu mostrar. Essa é a sequência do Bruce chegando em casa com o Alfred com o pé na mesa, bebendo, né? Enfim, só para mostrar, não sei se ficou tempo suficiente, deixa eu mostrar aqui. Mas o que eu achei que não ficou tão legal? Os diálogos, assim. Eu achei os diálogos teatralizados demais. Parece que toda hora tem que se soltar uma frase de efeito. O Mark Millar às vezes faz isso, né? E há diálogos que parece que saíram diretamente de memes. Não sei se você lembra daquele meme, por exemplo, que fala que o Batman em vez de salvar Gotham, né, ele sai pra rua para espancar os pobres, né? O Batman sendo um riquinho que veste roupa de morcego para espancar os pobres. Isso aparece direto na internet. E há um diálogo que parece que foi tirado diretamente disso que eu já vi na internet. Reparem, a provocação é interessante e dá para render a partir dela. A maneira que ela foi feita no diálogo que não ficou legal, ao meu ver, assim. E isso aqui é só um exemplo, né? Essa questão dos diálogos, assim, dessas frases de efeito, que algumas são até bem bacanas, né? Mas no cômputo total, como eu disse, né, os diálogos acabam, eu falei teatralizado, mas acabam ganhando um tom meio caricato. Acredito que isso tenha sido proposital do Warren Ellis, mas ao meu ver isso não ficou tão legal, né? Inclusive eu acho que se os diálogos fossem um pouquinho melhores do que são, esse gibi aqui teria um up considerável. Mas ainda assim, como eu já revelei aqui, foi uma leitura que eu julguei agradável, né? É um gibi de super-herói que, para usar uma expressão que eu já vi sendo usada algumas vezes, né? Que não tem vergonha de dizer isso, ó, sou um gibi de super-herói mesmo, né? Peguei os clichês do gênero e estou trabalhando a partir disso. A história está sendo trabalhada a partir disso. Vale mencionar que, ao menos até aqui, não há nenhuma menção a nada além de Gotham e do universo do próprio Batman, né? No princípio, não há Superman, não há Liga da Justiça, não há menção a esse universo super-heróico. É o Batman detetive, né? Eu ia dizer pé no chão, mas não é bem pé no chão porque a história é exagerada, mas sem esses elementos aí, esses elementos do restante do universo DC, né? Bom, enfim, é esse o meu olhar pelo túmulo do Batman. O motivo do título já é apresentado nas primeiras páginas, inclusive é provocante, né? Nós temos assim uma visão do que seria esse túmulo, né? Na verdade, assim, nós temos uma visão desse túmulo, né? E aí, a partir daí a história é contada. Vamos ver como é que isso vai se amarrar no final, assim. Bom, acho que era só isso que
tinha para dizer, bom, a partir de agora eu corro risco de girar em torno correr atrás do próprio rabo, né? Ficar girando em círculos. Mas é isso, minha gente. Gostou do vídeo? Não esquece de dar aquele teu joinha. Se chegou no canal através desse vídeo, né? Se inscreve, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Vou lembrar, galera, aquele jabazinho do link da Amazon, né? Tá na descrição do vídeo, vai estar no primeiro comentário. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar o link, seja do canal a se manter e a melhorar. Eu vou deixar tanto o link geral quanto o link pro túmulo do Batman, caso esteja sendo vendido lá. Eu acho que tá, mas eu não conferi antes de gravar o vídeo. Bom, você ouviu aí agora e algumas vezes durante o vídeo, né? Meu filho brincando com um cachorro aqui na casa. Não tem jeito, né? Casa que tem duas crianças e dada a minha rotina, eu tenho que, bom, gravar quando dá. E às vezes, assim, vai acontecer isso, né? A gente tem sempre participações especiais. Mas é isso, minha gente. Vou parando por aqui. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.